E o assunto agora é exportação de café. De acordo com o relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o país exportou, só em fevereiro deste ano, 3 milhões de sacas de 60 quilos do produto. No acumulado de julho de 2024 até agora, as negociações passam de 9 bilhões de dólares. Sobre esse assunto, eu converso com o Márcio Ferreira, que é presidente do Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Márcio, boa tarde para você, obrigado pela sua participação aqui. Márcio, o que é que explica essa demanda maior pela nossa exportação de café? Boa tarde. O café ele vem subindo, como você na matéria anterior aí relacionou, né? Existe uma dificuldade de suprimento de café na cadeia mundial e o Brasil tem, embora as exportações tenham caído um pouquinho em relação aos meses anteriores, mas tem sido números bastante expressivos, tanto em volume quanto em receita, principalmente, com a alta do preço internacional. Esses problemas climáticos que vêm afetando a produção, a oferta, inclusive, de café no mundo, eles impactam as exportações também? Sim, impactam na medida que em 2021 você teve uma geada expressiva no Brasil, a maior desde 1997. Depois você teve um período de forte seca no Vietnã e na Indonésia, produtores de robusta, a geada pegou os nossos arábicas e, obviamente, os preços dispararam e as exportações brasileiras, elas também foram avançadas em função da nova regulamentação da Europa, que antecipou muita compra com os cafés do Brasil. Estados Unidos e Alemanha seguem sendo os nossos principais mercados? Sim, Estados Unidos segue na liderança e a Alemanha em segundo lugar. Ali com esses dois países tiveram uma queda em relação ao volume, mas ainda continuam, como sempre, assim, primeiro e segundo lugar. A gente está aí, né, o mundo está na expectativa, na apreensão diante de uma possível imposição de tarifas recíprocas dos Estados Unidos para muitos países, né, virtualmente tudo que os Estados Unidos compram de outros países. O setor teme que isso possa afetar o café brasileiro também? Olha, sempre existe uma possibilidade, mas acabei de chegar agora anteontem, do encontro da NCA, que é a Indústria Americana de Café, e os números que a gente vê, na verdade, é que a matéria-prima exportada, para cada $1, você reveste em 50 até 100 dólares a mais na economia americana. Então, acho que dificilmente iriam tarifar um produto que é menina dos olhos do consumidor americano e que traz um valor agregado muito maior para a economia local do que os valores de importação. Agora, o café tem um incentivo tributário à exportação aqui no Brasil, né, que é o drawback, né, que é um abatimento de impostos de insumos usados na produção. Por toda a conversa do governo americano, né, por tudo que foi apresentado até agora, isso, em tese, até poderia ser visto por eles como um favorecimento, uma competição desleal ao produto brasileiro e, portanto, agir em cima disso. Isso preocupa vocês? Como eu te disse, o que envolve o café na economia e na questão social do consumo americano, que é o maior consumidor de café do mundo, existe uma possibilidade, sempre tem, de alguma tarifa, mas conversando com os principais torradores lá fora, as principais marcas, não é o que se espera efetivamente para o café no momento. A gente acabou de trazer aqui a entrevista coletiva do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, oficializando aí a isenção de importação sobre uma lista de alimentos e o café está nessa lista. Como é que vocês recebem essa medida? A questão da importação para baixar preços, obviamente, ela é uma alternativa, muito embora o efeito dela só ocorra a longo prazo. Eu acredito que não haverá muito sucesso nessa ação. Por quê? Porque as cotações internacionais do café, seja matéria-prima ou torrado, elas estão em níveis recordes nos últimos recordes da história. Então, o Brasil, que é um dos países que tem o café mais competitivo, como é que você vai importar um café e chegar com ele aqui que está no mesmo preço do Brasil? É óbvio que a ideia de trazer café seria uma possibilidade se nós dissessemos que nós não temos café no estoque.
Estoque realmente tem. O que você tem é uma estrutura internacional de preço nas bolsas, tanto de Nova York, que são as arábicas, quanto na Bolsa de Londres, que reflete a dificuldade climática e a produção menor no mundo. Então, se as outras origens também têm as suas dificuldades, dificilmente alcançarão preços competitivos em relação ao Brasil. Lembrando que o café mais competitivo que tem são os robustos, que é o nosso café Conilon. Esse café, a nossa safra começa a entrar agora a partir de maio. Então, se você comprar um café, por exemplo, do Vietnã, ele não chegará aqui em tempo antes da nossa safra adentrar, maio. No caso do Arábica, já no mês de junho nós teremos cafés arábicas. E tanto a América Central quanto a Colômbia têm preços acima de Brasil, alguns eventualmente até um pouco mais competitivos, mas quando você traz isso para valor posto no Brasil, incluindo frete, toda a logística, os gargalos logísticos que o mundo vem enfrentando, dificilmente você vai chegar com mercadoria competitiva em relação aos preços praticados no Brasil, muito em relação próximo à entrada da safra. Só para finalizar, eu queria te pedir para se deter um pouco mais nessa questão dos gargalos logísticos, então, que você mencionou, Márcio. Qual é o peso disso para o café que a gente exporta? O gargalo logístico, a gente hoje tem a nível de Brasil, nós temos estrutura portuária com bastante dificuldade. Gostaria de lembrar que o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, ele tem como capacidade de navios alguma coisa da ordem de 8 a 9 mil contêineres. Para você ter uma ideia, tem uma delegação do Espírito Santo que está no Vietnã e os navios lá operam com 24 mil contêineres, são os maiores navios do mundo. Então, nós temos problemas no porto, nós temos problemas estruturais de falta de terminais de contêiner, disponibilidade de contêiner propriamente dito, portas que não são acessíveis para os maiores navios, que são o presente e o futuro da navegação, e você não tem a questão também da ramal ferroviário, principalmente. Então, tudo isso encarece muito, faz com que nós tenhamos um volume de produto, de container, que vem maior do que aquilo que tem que retornar, então a gente acaba tendo uma dificuldade de disponibilidade de container também. E, por outro lado, nós vamos precisar ter novidades nos próximos anos, importa aqui no Espírito Santo, por exemplo, de onde eu estou falando, ou em outros estados, onde nós tenhamos portos realmente modernos e capazes de receber esses grandes navios. O impacto disso tem sido alguma coisa na ordem de 1,5 milhão a 2 milhões de sacas não exportadas por mês, a cada final de mês, vamos colocar assim, no ano passado. Então, se você calcular o que isso representa de divisa não realizada, todo mês você termina com 1,5 milhão de saca não exportada, isso é um impacto muito grande. Ainda assim, o Brasil performou recorde de exportação e lembrando que entre os países importadores do Brasil estavam praticamente todos os países produtores, o que mostra que o nosso café é mais competitivo que o deles. Aí a pergunta é, como você vai importar café deles se eles estão importando o nosso? Ou seja, o nosso é mais competitivo, como você vai trazer um café que não é tão competitivo para, teoricamente, abaixar o preço no mercado interno? Interrogação. Márcio Ferreira, presidente do Secafé, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui, Márcio. Bom restinho de semana. Prazer, igualmente. Obrigado.